I am Jim Collison, and this is Gallup's Call to Coach, today in Portuguese, recorded on September 21st, 2023. Olá, eu sou o Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, hoje em português, gravado no dia 21 de setembro de 2023. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live and you don't see the chat room, there's a link to it right above me on there. Click it. We'll be taking your questions live after the fact. If you're listening on YouTube, you can send us an email, coaching@gallup.com. And don't forget to subscribe on your favorite podcast app or right there on YouTube. There's a subscribe button right down there so you never miss an episode. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e utilizarem seus talentos e pontos fortes. Convidamos especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização de talentos de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você estiver assistindo a gente ao vivo, é só participar no chat e mandar suas perguntas que a gente inclui aqui no nosso programa. Se você estiver assistindo depois pelo YouTube, você pode mandar suas perguntas para o e-mail coaching@gallup.com. E não se esquece de assinar aí o nosso podcast dentro da sua plataforma preferida para não perder mais os nossos programas e assinar o YouTube aqui debaixo do Jim. Yuri Trafani is our host today, besides making me sound awesome, and today extra awesome in Portuguese. Yuri is with Inner, a Gallup training partner in Brazil, and Yuri, always great to be with you and great to be on Call to Coach. Welcome back. Thank you, Jim. It's always a pleasure being with you. And I will repeat every time you say the same thing. You look great in every language. Well, I appreciate that. Speaking of looking great, we have a fabulous guest that is going to join us today. And I don't want to waste any more time. Let me get out of the way. I'll leave you guys to it. We'll see you here at the end of the program. Thank you, Jim. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer conhecer e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender a usar os seus talentos e ajudar os seus coaches, os seus clientes a usarem seus talentos e transformarem esses talentos em pontos fortes. Agora, hoje a gente vai fazer isso conversando com um coach especial. O Ricardo está aqui com a gente. Ele é um coach de pontos fortes, especialista pela Gallup, tem uma longa história aí de coaching e ajudar as pessoas nesse processo de desenvolvimento. E ele vai falar de um talento que ele pôde usar há poucos minutos atrás, viu, galera? Há alguns minutos atrás a gente estava se preparando para entrar aqui e caiu a energia aqui na minha casa. Se isso acontecer de novo, segura a onda aí que já já eu volto. Mas aí o Ricardo ficou tranquilo, parecia que não estava acontecendo nada, parecia que problemas eram partes naturais da vida. Bem-vindo, Ricardo! Obrigado, Yuri. Um prazer, viu? Obrigado a você por me receber e ao Jim também. Eu fiquei bastante honrado com o convite e eu não tinha pensado nisso não, mas como você trouxe, é verdade, né? Aconteceu um problemão e tem que ficar calmo. Eles acontecem e a gente vai sair do outro lado. O importante é entender e avançar. Ainda bem que tinha você, minha restauração está lá embaixo, Ricardo. As pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talentos restauração são especialistas em lidar com problemas. Elas são boas em descobrir o que está errado e resolver o problema. Essa é a definição formal da Gallup do talento restauração. É assim em você, Ricardo? Esse é o restauração do Ricardo também? É dos meus 5 primeiros talentos, restauração é o meu número 1 e é um que eu escolhi explorar há cerca de 2 anos. Né? Quando eu fiz meu assessment em 2017, fiz meu curso há uns 2 anos atrás de certificação e nas minhas escolhas eu disse, meu estudioso, né, meu learner já está, achei que está ok.
Eu vou trabalhar restauração, porque me ajudou a entender muita coisa sobre mim. A minha história todinha, quando eu olho, eu vejo o restauração funcionando, e funciona desse jeito. É como se nós fôssemos como se eu fosse um imã para problemas. E aí, aquele imã que gosta, quando o problema vem, deixa eu dar uma olhada nisso, deixa eu analisar um pouco mais, e a gente vai resolver. Fica tranquilo que dá certo. Legal. Você disse que há pouco tempo você começou a desenvolver ele de verdade. No passado, a tua relação com restauração era diferente? Antes de conhecer a abordagem dos talentos, você se incomodava com ele de alguma forma? Explica isso para a gente aí, para a gente entender essa sua colocação, Ricardo. Eu acho que estava presente em vários aspectos da minha vida, e eu não conseguia, como muita gente, muitos coaches, né? A gente não consegue nomear por que a gente faz aquelas coisas. Eu dou um exemplo, né? A gente brincava nos bastidores antes, eu disse, eu não consigo me desfazer dos meus notebooks. Eles vão ficando velhos, mas às vezes quebram, né? Tem um problema na tela e tal. Eu vou consertar e eu vou trazer esse cara para aquela glória anterior dele. Ele ainda vai funcionar com o sistema operacional antigo, mas eu vou botar uma tela nova nele e eu vou encontrar uma nova utilidade para esse computador ainda. Por exemplo, pode não estar bom para o dia a dia, mas ainda consigo navegar na internet. Pode não estar bom, mas ainda se eu quiser assistir um Blu-ray, ele tem um drive ali de Blu-ray para assistir. Você fica querendo, né, corrigir. Eu armazenava algumas coisas. Eu parei de armazenar quando eu assisti aqueles programas de acumuladores na TV a cabo, né? Eu falei, não, eu não sou desse jeito, mas eu gosto de guardar algumas coisas para recuperá-las, para consertá-las. Eu diria também assim que quando a gente gosta de resolver problema, não é qualquer problema. Eu tenho essa visão de que a minha descoberta do talento é quais são os tipos de problema que eu gosto de resolver. Não são todos, não. Se você me entrega um problema que não tem relevância, eu não curto muito trabalhar. Se você me entrega um problema que está completamente fora das minhas habilidades, ele pode ou não me interessar. Assim, se for algo que me fascina, eu vou entrar, mas se for algo que eu acho que está muito distante, eu falo, não, eu não dou conta desse aí, não. Procura um especialista. Então, descobrir quais são os problemas que eu posso ajudar tem sido bastante excitante para mim ao longo dessa caminhada. Legal. Isso que você está trazendo para a gente, Ricardo, me faz pensar um pouquinho na dinâmica de talentos, né? Como é que um talento acaba interagindo com o outro, porque quando você estava falando aí de quais são os problemas que você gosta ou se sente confortável em resolver, eu senti um pouquinho do seu segundo talento, que é responsabilidade, né? Eu vou resolver, mas eu vou resolver se tiver condições de eu fazer isso responsavelmente, ou de repente o seu crença, né? Quer dizer, você vai resolver se for algo relevante dentro dos teus valores, né? Acho que passa por aí, né? Eles conversam, esses talentos aí? Muito. Com o restauração? Conversam muito. E você acertou. A responsabilidade é um que fala. Recentemente, é tão engraçado quando a gente está trabalhando os talentos com um coach. Eu não sei se acontece com você, mas a gente aprende muito ouvindo as experiências, né? E às vezes eu estou falando sobre crença, por exemplo. Esse dia eu estava falando sobre crença com uma coach minha e veio para mim, falei, nossa, eu preciso explorar isso um pouco melhor, porque eu estou deixando de lado e eu não estou avançando nisso. E esses talentos, eles não ocorrem no vácuo, né? Eles se conectam uns com os outros e tem essa interferência. Responsabilidade interfere muito. Meu relacionamento interfere muito na minha restauração também. Então, se eu tenho um problema de um amigo, eu vou adorar resolver esse problema para o meu amigo, vou adorar ajudá-lo, né? Quando eu olho para a crença, que foi o que você comentou, se o problema está vindo e ele está bacana com os meus valores, está alinhado com os meus valores, eu vou também de bom grado. Hoje eu estou trabalhando num programa de Toronto de forma voluntária, né? Então a gente ajuda outras pessoas que estão começando ainda na carreira de agilidade, e é muito gratificante quando as pessoas escutam e depois dão a devolutiva de que aprenderam e vão levar aquelas experiências para a vida. Que legal. Agora,
a gente entender um pouquinho o que é o talento restauração pela tua perspectiva, e você falou que começou a trabalhar ele de maneira mais profunda há algum tempo aí, e essa aproximação desenvolveu um amor por esse talento, né? Naquela vibe da gente do aprender e valorizar o talento. Como é que é a tua relação com o talento restauração? Tem amor? É uma relação mais transacional? Como é que é? É paixão? Como é que é a tua? Como é que é? É só uma amizade? Como é que é a tua relação com o talento restauração? Pensando aqui para responder, você traz uns pontos interessantes. Eu não tinha avaliado até agora se eu tenho uma relação muito transacional com o meu talento ou não. Eu diria que o transacional está lá. Tá. O que eu posso contar que eu acho que é bem interessante da minha relação, particularmente com restauração? Quando eu entendi o que restauração era e fazia, eu comecei a prestar atenção, aumentei a minha consciência de em que pontos da minha vida esse talento operava. E eu tive uma experiência curiosa. Em algum momento passou na minha frente a palavra consultoria. E eu precisei estudar um pouco mais consultorias, né, para fazê-las, inclusive. Uhum. E aí eu descobri o seguinte: quando eu estava lendo lá o livro do Peter Blocker, né, que é considerado Peter Block, que é o pai da consultoria, e eu olhei as etapas do que um consultor faz, eu disse, veja, se eu for um consultor usando o meu restauração, eu vou ter muito sucesso, porque eu vou lá, eu ajudo a identificar o problema, eu ajudo a identificar alternativas para a solução, eu posso acompanhá-los na implementação dessa alternativa, oferecendo insight e feedback, e depois eu parto para o meu próximo problema. E aí virou para mim uma função profissional, bem transacional, como você falou aí, do uso da restauração. Eu me considero um consultor que tem essa vantagem de reconhecer padrões rapidamente, olhar e descobrir qual é o real problema, as causas que estão trazendo aquilo e ajudar a definir as soluções. Então, isso para mim deu uma guinada na minha vida profissional, guinada mesmo, né? E aí eu quero até dizer para quem está nos escutando, que fez o assessment, não deixe de olhar as dicas que ele dá dentro do seu acesso para você desenvolver, porque foi usando uma dessas dicas que eu tive uma das experiências mais legais da minha vida profissional, que foi sentar com o meu chefe, que era uma recomendação que tinha lá, diga para as pessoas que você gosta de resolver problemas. Então eu sentei com o meu chefe e eu disse para ele, eu disse, eu tenho essa habilidade aqui, eu gosto de trabalhar dessa forma, dessa outra forma que você às vezes manda para mim, eu não gosto, é muito difícil para mim. E foi uma das melhores conversas profissionais que eu tive. Até hoje, ele manda na minha direção as coisas que estão alinhadas com o meu perfil. Então, se você não tentou isso, eu acho que vale para qualquer tipo de talento, né? Coloca você numa posição meio vulnerável, porque você tem que mostrar as suas vulnerabilidades, suas fraquezas, né, que não são tão desenvolvidas, mas ajuda muito, porque se é uma pessoa que te lidera e tem um pouquinho de sensatez, ela vai te entregar um resultado extraordinário, te dá a chance, dentro da empresa, de trabalhar nas coisas que você tem o melhor potencial para fazer super bem, sabe? Então, essa é uma relação transacional. No aspecto de amar, eu tenho até um pouquinho de vergonha de contar, mas eu vou compartilhar. Eu não sei se tem alguém escutando, se tiver, pode colocar aí no chat para a gente ler depois, mas que tenha restauração e que tenha isso que eu vou falar. Eu fico, Yuri, 45 minutos assistindo um vídeo de restauração de uma coisa velha, hipnotizado na televisão. Eu não consigo me mexer, e, sabe? O cara vai pulindo e vai arrumando, e daqui a pouco aplica um negócio. Que técnica é essa? Como é que ele está fazendo isso? Eu descobri recentemente que alguns desses vídeos não são reais, né? São enrolação, mas mesmo assim, eu fico lá hipnotizado assistindo. Então, o que eu quero descobrir hoje nessa relação de amor é o que eu posso fazer manualmente, né, para distrair a cabeça, que envolva o meu restauração. Eu estou com essa meta pessoal aí, procurando algumas coisas que eu tenho habilidade. Bricolagem, né, que o pessoal chama essa área, ou restauração mesmo. Muito legal. Poxa, cara, e que dica sensacional essa sua de conversar com o chefe, né? Porque quando a gente fala sobre esse nosso bate-papo aqui, né, esse Talentos em Ação, por isso que ele chama Talentos em Ação, Ricardo. Legal, vamos conhecer os nossos talentos, legal, vamos amar os nossos talentos, mas o importante é usar. E você trouxe uma dica muito rica de como usar, né? Que é contar para os outros como você funciona e ajudar o seu líder a lançar a mão dos seus talentos da melhor maneira possível.
Agora, já que você falou de trabalho, né? Vamos embarcar nessa onda aí, né? Porque você, além de atuar como coach de pontos fortes da Gallup, você é gerente de projetos, analista de negócios, você é agile coach, né? Você tem clientes aí no Brasil e no exterior. De que forma o seu talento restauração influenciou a sua escolha por esse caminho, Ricardo? O que foi o seu talento restauração que pesou de alguma forma nesse caminho e de que forma ele tem influenciado a sua prosperidade nesse caminho? Legal. Boa pergunta e bons pontos. Eu vou começar com o gerenciamento de projetos. Foi uma vertical que me apaixonou muito quando eu comecei a trabalhar. E a restauração para o gerenciamento de projeto eu era apaixonado por aquele projeto que ninguém queria pegar mais, que já estava, né, além da recuperação, isso aqui não vai dar certo. Aqui não vai, manda para mim. Eu vou dar um jeito nesse cara aqui. Eu acho que isso fala muito alto a restauração, né? Então, o resgate de projetos. Para análise de negócio, que é o analista de negócio, é o profissional que tenta fazer uma conexão com o que é o problema e a solução que a organização está procurando e ajuda a identificar isso num formato de requisitos, né? O meu restauração ele vem muito forte porque a organização contrata o analista de negócio para resolver problemas. E problemas que, às vezes, ela não sabe que tem. Então, eu uso com força mesmo as técnicas de análise de negócio usando o meu restauração. Me influenciou muito também. É uma coisa que eu faço com gosto. E aí, o coaching e o agile coaching, né, é só uma especialidade, eu diria, do processo de coaching. A gente usa muitas das técnicas que nós aprendemos no curso de coaching, a gente usa ao fazer o coaching de agilidade. É uma das coisas que me apaixonou, porque, né, no curso, a colega me deu esse feedback. Ela disse assim: Ricardo, eu vejo a restauração na forma como você conduz uma sessão. Olha que coisa. Ela me disse isso, assim, essa coisa de você querer, né, tratar o problema. Eu estou tendo, Yuri, que aprender ao seguinte, né? Você já ouviu aquela frase assim, você tem que coachear a pessoa, não o problema, né? Então, isso eu tenho que silenciar, que é um porão meu, porque eu vou querer saber todos os detalhes do problema que a pessoa está trazendo. Tá. Então, é algo que eu tenho que trabalhar para melhorar. Mas, em essência, o que a gente está fazendo? A gente está ajudando a outra pessoa a conhecer-se melhor, identificar quais são as reais causas dos desafios que ela está enfrentando e se organizar para superar esses desafios de alguma forma. O que eu sou apaixonado no coach da Gallup em particular, porque eu fazia esses processos antes e eu tinha encontros bem diferentes dos encontros que eu tenho hoje, né? Eram encontros, às vezes, mais tensos, mais emocionais, e hoje a gente trabalha em cima do que a pessoa quer desenvolver, e são coisas que para ela vêm de uma forma natural. É muito gratificante para mim, do ponto de vista da restauração, ver que a pessoa estava, sei lá, perdida, estava meio desconcertada em algum momento da vida e agora se encontrou e está avançando para um cenário que ela mesma descobriu, escolheu, e eu só fui o parceiro para ajudá-la a enxergar. A minha restauração fica muito feliz, porque aí a pessoa restaura, né, a sua capacidade produtiva normal. Esse é o jeito que eu estou usando no meu dia a dia. E esse, em particular, do coaching, é apaixonante. Apaixonante. Eu fazia tempo que eu não tirava tanta energia positiva de trabalhos como eu tenho tirado com essas conversas com as pessoas. Que legal. Excelente. Agora, olha só, Ricardo, o casal dos pontos fortes, o Vinícius, que foi quem te trouxe para o GGSC, e a Rebeca, que, se eu não me engano, foi sua colega de turma aí, né? Tão animados hoje aí, ó. Tem um comentário do Vinícius aqui que diz o seguinte, ó. O Ricardo, né, que ele chama de Peters, né? Que é o sobrenome, tem a melhor definição que já ouvi até hoje do tema restauração. Ele diz que você fala, e você falou algo parecido hoje aqui. Gosto de trazer a glória de outrora ao que está quebrado, né? Então, quer dizer, é isso que você disse, né? E aí a gente pode falar dentro de uma perspectiva mais material, né, Ricardo? Ou então dentro de uma perspectiva mais simbólica, né? No coaching, o que a gente faz de alguma forma é
restaurar lá o que está quebrado no jeito da pessoa atingir os objetivos dela, funcionar, né? Então, é isso, né? Você vê esse paralelo entre consertar e ajudar as pessoas a resgatarem a sua essência? Eu gosto, eu primeiro quero ser justo aqui e dar o reconhecimento a quem é, né? Essa coisa de trazer a glória outrora não é minha, não. Eu aprendi escutando o Jim e a Maika em uma das temporadas do Theme Thursday, né? Que eles trazem os temas nas quintas-feiras. Eu montei uma playlist dos meus temas em ordem de temporada e eu escuto, e é assim que eu aprendo e acabo lembrando e resgato. Então foram eles que me ensinaram, viu, Vini? Um abraço para você, um abraço para a Rebeca, estão no meu coração. Eu acho que tem muito isso de resolver, e eu gosto da palavra que você trouxe a palavra resgate. A gente tem outra palavra também que é muito forte para a restauração, que é o ressuscitar, reviver, né? Então, é algo que está na UTI que você olha aqui, ó, como resolveu, olha como curou, né? Então, tem situações na vida, eu gosto disso, assim, nos meus estudos de restauração, nada está quebrado demais que não possa ser consertado. Então, a gente pode aplicar isso às coisas que estão ao nosso redor, a gente pode aplicar isso a processos organizacionais, a projetos, a situações do dia a dia, rotinas, e por que não também aplicar a pessoas, né? A vida, ela não é justa, ela é às vezes muito dura, e a gente encontra, né, nas conversas que a gente tem com os nossos coaches, a gente encontra muitas vezes o trauma. E olhar para frente, né? Eu recomendo uma rede de suporte, que a pessoa faça terapia e tudo, mas do ponto de vista do trabalho que faz comigo, é olhar para como é que a gente pode se recuperar disso e encontrar uma forma mais positiva de alcançar novos resultados sem deixar que esses traumas interfiram, né? E como eu me conserto também ao praticar essas coisas, assim, é muito gratificante quando as pessoas te dão a oportunidade de ser parceiro. A gente não costuma compartilhar, porque o foco é no coaching, mas como eu já aprendi e melhorei como pessoa ao trabalhar essas questões. Legal. E aí, isso que você falou aí por último, né? Esse seu prazer de consertar as coisas tem a ver com a colocação da Rebeca, que ela disse assim: eu já li num livro uma vez que levar um problema para alguém que tem restauração resolver é quase como dizer eu te amo, né? Então, Ela tá certa. a Rebeca complementou aí aquela nossa conversa da relação de amor com o talento, né? Se alguém quiser te dizer eu te amo, é só levar um pepino para você resolver, né, Ricardo? Eu falo assim, você me conhece tão bem, muito obrigado. Tem mais além desse aí? Por aí mesmo, ela acertou. É isso aí. Agora, conta pra gente, Ricardo, tem alguma coisa que você faz de um jeito especial, ou de um jeito diferente, ou alguma história que você possa contar para as pessoas, para que elas entendam como é o restauração em ação, né? Uma situação onde, de repente, uma pessoa que não tem o talento restauração faria de uma forma e você, com talento restauração, faz de outra forma. Ajuda as pessoas a enxergarem através de algum exemplo, alguma história que você tiver, como é que é o talento restauração em ação no Ricardo. Eu vou contar uma história de gente, que eu acho que vai ser bem legal de entender, né? Eu, na minha vida profissional, fui gestor durante muitos anos, hoje eu estou trabalhando mais com consultoria, nem sempre eu tenho uma equipe trabalhando comigo, né? Mas no tempo que eu era gestor, eu observei algumas coisas interessantes. Quando você tinha um profissional, e gerente conversa um com o outro nos almoços, né? Almoços, e quando você tem um profissional que não está legal na sua equipe, não está dando problema, eu via como as pessoas respondiam de forma diferente a esse profissional, que era assim, não, vou tirar porque uma maçã podre estraga o resto do meu barril, então vou trocar. Né? Tá. Então, assim, eu percebia que as pessoas descartavam outras pessoas com muita facilidade se não houvesse um alinhamento mais tranquilo. O que eu faço diferente, eu dou a primeira chance, eu dou a segunda chance e eu dou a terceira chance. E entre elas eu tenho conversas intermediárias, né?
E eu acho que isso é bem restauração, é você tentar o resgate antes de levar. E aí eu tenho muito certo na minha vida profissional que quando eu digo, olha, esse aqui eu não consegui reparar, então, né, vamos ver se outra pessoa do RH consegue colocar numa atividade que seja melhor, mas assim, eu não tenho problema nenhum em demitir, porque eu sei que eu segui um conjunto de passos que deu a oportunidade à pessoa de se recuperar. E eu acho que esse é o meu restauração. E onde é que ele vira uma vulnerabilidade, né? É péssimo para mim. Para mim é a pior situação. Acabou o dinheiro do projeto, você tem que escolher, todo mundo está performando bem, você tem que escolher uma pessoa que, infelizmente, não vai ficar. E você é o gestor, você tem que tomar essa decisão, né? Para mim isso é doloroso ao extremo, porque eu sequer dei a chance da pessoa melhorar e acaba sendo um porão para mim esse tipo de situação, né? Essa Não sei dor, né? se é uma história que cobre bem, né? Mas você veja que, mesmo ao responder a tua pergunta, eu trago um aspecto bom e eu trago uma situação problemática também, né? Que legal. Precisa ser resolvida, né? Isso é o que a gente chama de metalinguagem, né? Você fala do problema sobre o problema. Muito, muito interessante. E a Mirella, ela tem uma pergunta que eu acho que você é a pessoa certa para responder, porque ela tem uma pergunta sobre a relação entre o talento responsabilidade, né? E ela diz, ó, eu uso o talento responsabilidade para resolver problemas. Qual a diferença entre restauração e responsabilidade? As coisas se misturam um pouco, né? Quer dizer, a gente divide as coisas, no fim elas se misturam, principalmente para quem tem os dois. Você consegue perceber a hora que é o teu restauração, a hora que é o teu responsabilidade? Você consegue ajudar a Mirella a entender um pouco melhor essa diferença? Eu posso tentar. Vamos ver se a gente consegue, né? Para mim fica mais difícil ainda porque responsabilidade é o meu número 2. Então eu acho que um fica puxando o outro ali o tempo inteiro, tentando equilibrar. Mas o que eu vejo em responsabilidade é o seguinte: você é uma pessoa na qual as outras pessoas podem confiar. Então, profissionalmente, isso para mim é um grande ativo. Meu chefe sabe que se ele entregar para mim, ele pode esquecer que vai sair no dia e vai dar tudo certo. E se não for dar certo, eu aviso, eu explico e mostro o que eu estou fazendo. E eu acho que muita gente não tem esse jeito de trabalhar, né? Então, eu imagino que a Mirella tendo responsabilidade em número 1 ali, a resolução de problemas vem de uma forma natural. Eu acho que tem a ver mais, que como restauração a gente já explicou e vem conversando, tem a ver mais no jeito que você escolhe para resolver o problema. A responsabilidade ela vai te dar um drive muito mais intenso para eu preciso resolver porque eu preciso entregar. Eu preciso resolver porque é a minha reputação. Eu preciso resolver porque eu assumo e eu cumpro os meus compromissos. O restauração ele entra talvez equilibrando um pouco, dizendo assim, calma, né? Analisa primeiro se o que está quebrado está definitivamente quebrado. Ou pode ser reparado, pode ser consertado, né? Eu vi uma vez, eu sei que o Jim, ele é maximizer, porque eu já vi ele falar que tem esse talento também, né? E é um contraste com restauração, o excelência, né? Maximizer, acho que traduz como excelência. Excelência. É um contraste, porque a pessoa que tem excelência, ela prefere substituir por uma coisa que funcione muito melhor. Eu gosto de consertar essa coisa e trazer ela de volta enquanto ela tem uma função específica. E acho que uma coisa interessante também é que se ela não tiver mais uma função específica, existe uma outra função que essa coisa restaurada pode servir, diferente. Então, para aí você fala tudo de reciclagem, de reuso, de sustentabilidade, são assuntos que me interessam muito. Eu acho que a diferença é essa, a forma como você escolhe resolver problemas, né? Não descartando necessariamente aquilo que parece quebrado demais. Talvez a responsabilidade não tenha essa tensão como eu tenho, né? Perfeito, eu acho que é exatamente por aí, né? O responsabilidade é aquela pessoa que tem um compromisso psicológico com os compromissos que assumiu. E talvez o restauração, ele assuma compromissos de resolver problemas, né? De repente, uma pessoa que tem responsabilidade, ele vai lá e soluciona a questão
se ele tem o excelência, ele soluciona a questão trocando por um novo, né? E aí uma restauração vai ficar mais feliz ou vai preferir o caminho de consertar o que tá quebrado, né? Muito, muito legal. E olha só que interessante, né? Quando você começou a falar que você gosta de manter todos os seus computadores, né? E ir consertando e fazendo uso deles, etc. Eu falei, poxa, eu não tenho... mas eu tenho todas as minhas câmeras de fotografia e de filmagem. Eu tenho uma Super 8 do meu pai, que ele usava, eu guardei, e eu não tenho coragem de jogar fora. Bom, mas meu talento número 1, Ricardo, é input. Eu guardo, mas eu não conserto. Eu acho que se ele tivesse na sua mão, você já tinha consertado a Super 8 do meu pai. Eu só guardo. Um dia ele vai para um museu. E você gosta de consertar. Talvez você tivesse consertado a minha câmera Super 8, viu, Ricardo? E se eu fizer esse conserto, o que vai ajudar muito o seu input é quando alguém aparecer, nossa, eu estou precisando filmar alguma coisa com a Super 8 e não consigo achar. Você vai falar, tá aqui, prontinho para você, ó, consertadinha, exatamente. Funcionando, à Vamos sua fazer disposição. uma parceria. Como diz o livro da Gallup, que eu adoro, The Power of Two, Poder de Dois. Vamos juntar o meu input, o seu restauração, Ricardo, e vamos Ajuda consertar demais. e disponibilizar esse mundo aí, né? Tem uma coisa que você mencionou sobre essa coisa dos problemas que eu acho interessante e queria trazer aqui também em relação à restauração, que é o cuidado que a gente precisa ter para não se comprometer com problemas demais. Então, acontece comigo às vezes de eu falar, vou adorar resolver esse problema, mas eu não tinha tempo ou eu estava com muitos problemas já para resolver, muitos pratinhos, né, girando lá nos palitinhos. E aí, como minha responsabilidade não quer que nenhum desses caia, você acaba amaldiçoando o problema que você escolheu resolver. Para que eu estou gastando tempo nisso e tal? Então, acho que o meu grande desafio da restauração é escolher os problemas certos, ou mais relevantes, ou mais importantes para resolver. E é difícil. Você tem que conhecê-los, ter eles estruturados em algum lugar, numa rotina, para que você possa revisitá-los e dizer para as pessoas, né? Aí acho que é mais responsabilidade do que restauração, dizendo, olha, eu adoraria ajudar você, adoraria mesmo, e a pessoa vai ver a sinceridade nos meus olhos, tipo, eu quero esse problema, mas eu não consigo trabalhar com ele agora. Vamos conversar em 1 mês ou em 2 meses, que aí eu vou ter mais tempo, pode ser? Então, é um aprendizado que eu tenho tentado exercitar também. Legal. Você tem uma filha que chama Cláudia, Ricardo? Minha esposa, eu acho. A sua esposa? Porque talvez. tem aqui Cláudia Regina Cavalcante Peterson. É minha esposa. É a sua minha esposa? esposa. Ai, meu Deus, o que ela falou aí? Ela tá aí, né? E capricha aí nas respostas, Ricardo, que agora... Você usa o restauração em casa também, já que, né, a Cláudia apareceu aí na sua casa, na relação com a família, de alguma forma, o restauração aparece aí também, Ricardo? Olha, meu restauração em casa é para infartar a minha esposa, coitada, porque ela vai encontrar uma caixa... Nesse momento a gente acabou de se mudar, né? De um apartamento para o outro, então, assim, para quem já passou por isso, a casa está uma bagunça, mas tem umas caixas de papelão enorme que eu acho que dá para fazer grandes projetos de papelão com essas caixas, entendeu? Então, eu não quero simplesmente jogá-las fora. Esse é o meu restauração lá, tentando dar um jeito de resolver esse problema das caixas de uma forma criativa. E ela gosta de jogar fora. Minha esposa, para vocês que nos escutam, né, coloque sua esposa para fazer o assessment do Clifton. E estude, você vai aprender muito sobre ela. Minha esposa tem número 1 em empatia, né? E aí eu para me livrar com o meu restauração, eu apelo para a empatia dela. Eu falei, tente se colocar no meu lugar, que fiz um investimento nessas caixas e quero trazer ainda uma finalidade legal para elas, né? É isso. Mas ela não gosta muito não do meu restauração, não, viu? Ela está escutando, ela já entendeu como é que você lança a mão do talento dela. E eu perguntei se ela era sua filha, porque ela chamou de pai. A minha esposa também me chama de pai. Ela chamou pai, aí a Raquel achou que era tua filha, mas é tua esposa aí. Eu acho que sabe o que é? Meu filho no celular da esposa, pode ser. Olha assistindo. Só. Tá vendo? Muito bom. Legal.
Muito legal. E me conta uma coisa. Quem tem um coach que tem o talento restauração, né? Poxa, tem um monte de coach assistindo a gente aí, vários deles vão cruzar com clientes, com coaches que têm um talento restauração. O que você pode sugerir, que dica você pode dar para esse coach ajudar um coach que queira desenvolver o talento restauração? Uma técnica, um livro, um exercício? O que você pode sugerir aí para quem quer desenvolver o talento restauração? Como você desenvolve o seu talento restauração? Boa. Eu não vou lembrar de cabeça, porque eu tenho isso anotado no meu mapeamento de talentos. Toda vez que eu conversando tem um insight interessante sobre como fazer, eu anoto ali e localizo, né? Mas eu vou tentar me lembrar, sei lá, de cabeça aqui, quais são as ideias. O livro eu acho que não vai vir, não. Mas a minha sugestão, se você tem um coach que tem restauração, é, primeiro, se conectar com essa habilidade que a pessoa tem de resolver problemas, porque provavelmente ela acha que isso é super normal, né, que todo mundo faz isso, e na verdade é um super poder que ela tem, né? Então, explicar para o seu coach, para a sua coach, que isso não é trivial. Se você pega uma pessoa, sei lá, que tem positivo em seu número 1, né, em termos de contraste, ela evita intencionalmente essas regiões problemáticas para manter a sua positividade, né? Então, eu acho que, inclusive, é um bom complemento nessa parceria, né? Eu tenho alguém positivo me ajudando. Então, a primeira dica que eu daria era essa, de ensinar que a pessoa que essa capacidade de resolver problemas, ela não só é útil para a sua vida pessoal, como para a sua vida profissional. Tá. Segundo, eu ajudaria ela a entender quais são os tipos de problemas que ela gosta de resolver. Uhum. Então, se você chegar para mim aqui dizendo, olha, o encanamento não está legal, não, e como você é o rapazinho da casa, resolva aqui. Não sei fazer, pô. Não sei, não é da minha expertise, eu não dou conta, assim, não vou lá mexer no que eu não entendo. De novo, responsabilidade falando, né? Então, tem problemas que eu vou pegar de bom grado, eu não vou reclamar de nada, e tem outros problemas que eu vou testar. Então, não é automaticamente, tem problema, joga para ele. E explicar para a pessoa que ela precisa construir uma forma de gerenciar quantos problemas ela aguenta ao mesmo tempo. Percebe? A gente tem na agilidade um conceito que é interessante, chama de WIP, né? WIP, que é Work in Progress. Então, a gente tem essa frase lá que trabalho em andamento não é trabalho pronto. O que você quer é trabalho pronto. Então, se a gente tem capacidade disponível, a escolha do brasileiro normalmente é colocar todo mundo ocupado e disparar, né, 10 frentes de uma vez. Não, a gente dispara menos frentes, procura entregar essas frentes o mais rápido possível, ao invés de seguir com todo mundo trabalhando. Então, você tem uma capacidade e o quanto você consegue lidar com problemas. Se você não conhece essa capacidade, não sabe lidar com o número de problemas que você tem, né? Então, você precisa enxergá-los e precisa dizer visualmente, né, por períodos. Agora liberou um espaço aqui, eu posso trazer um outro problema. Então, ensinar a pessoa a se estruturar dessa forma para ela ter conversas com as pessoas que dependem dela sobre o momento mais certo para trazer um problema. Às vezes você adoraria ajudar uma pessoa, mas ela vem com uma demanda no momento em que você não consegue. Isso é o quê? É estresse, né? É você sem uma capacidade de lidar com o estresse porque você se comprometeu com coisas demais. Então, essa visibilidade é importante. E, por fim, nessa questão de o que a gente pode ajudar o nosso coach, identificou, sabe que consegue resolver problemas, sabe, estruturou a lista dos tipos de problema que gosta de resolver, determinou uma capacidade. A partir de agora, é você ensinar a pessoa como é que eu priorizo, quais são os problemas que só eu posso resolver, que só eu tenho um talento especial para isso. Essa priorização, eu acho que ela faz uma diferença potencial na vida da pessoa, né? Vai te ajudar, por exemplo, a escolher projetos melhores, se você tiver escolha, né? Selecionar as áreas da sua vida que você quer desenvolver mais, e aí você tem escolha porque é a sua vida. Eu acho que uma pessoa, um coach que
explorou esse roteiro vai perceber que restauração é um talento extraordinário. Muito legal. Agora, para entender que ele é extraordinário, é importante admitir que ele existe em você, né? E aí tem a pergunta do Luiz Cláudio, que diz o seguinte: já conheci pessoas que têm restauração e demoram a reconhecê-lo como talento. O que você indica para essas pessoas identificarem o talento e se apoderarem dele, né? Se apropriarem, valorizarem o seu talento? Acho que você passou por algo parecido, né, Ricardo? Que você disse que assim, eu só comecei a trabalhar nele há 2 anos, alguma coisa assim, né? Na consultoria foi. O que você pode contar aí pro Luiz? Depende muito, eu acho, do contexto de cada pessoa, né? Assim, talvez com um pouco mais de detalhes eu podia dar uma resposta mais específica, mas vamos para o genérico, né? Que é realmente o relato que aconteceu comigo. Que utilidade tem você consertar coisas antigas? Eu não conseguia ver. Uhum. Aí eu comecei a assistir o programa de televisão de 2 caras que entram num furgão e vão nos celeiros norte-americanos, nos porões, e começam a ver as coisas que as pessoas têm lá e não quiseram se desfazer, eles dão um preço naquilo que eles acham que tem potencial, né? Aí a essência do programa é: comprei isso aqui por $20, vendi por 200, tive um total de lucro assim, porque era uma coisa clássica que ninguém conhecia. Então, talvez convidar a pessoa a entender que você tem um desejo, uma expertise para ver coisas antigas funcionarem de novo. A gente chama aqui no Brasil de vintage, né? Uhum. Então, achar essas coisas. Se você consegue reconhecer que essas habilidades existem, às vezes é mostrar outra pessoa fazendo, porque é tão seleto o grupo de pessoas que está trabalhando com isso que muitas vezes não aparece, né? Uhum. E eu acho que quando você opera fora da sua zona de talento, é o porão que a gente diz. Você está sendo percebido negativamente como uma pessoa que só vê o problema nas coisas. Uhum. Então, a dica que eu daria para um coach meu que não está aceitando é ensinar a pessoa a se comunicar um pouco melhor e ver a diferença. Eu vou dar um exemplo curto do script que eu criei para mim mesmo. O que acontecia? A pessoa chegava para mim, eu tenho uma amiga que é o positivo total. Ela chegava para mim e dizia: tem uma coisa maravilhosa para te contar, eu vou fazer um projeto assim, 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 eu quero isso, e vou fazer isso. Ela falando e eu dizendo assim: cara, vai dar merda, vai dar problema aqui, aqui, aqui. É só que eu consegui enxergar na fala dela, né? E aí, em momentos anteriores, eu dizia assim: ok, mas você viu que vai dar problema aqui, vai dar problema aqui, vai dar problema aqui. Qual era o feedback que eu recebia? Pô, Ricardo, eu estou aqui toda animada, trouxe para você uma coisa excelente e você só vê os problemas. E aí eu comecei a aprender com isso, né? Comecei a aprender e comecei a dizer assim: o meu script é assim, ó. E me dói fazer, viu? Não é fácil para eu seguir o meu script. Mas primeiro, quando a pessoa vem animadíssima, aí eu fico prestando atenção nela, deixo a pessoa terminar de falar, não interrompo, porque antes eu interrompia. E aí eu digo: bacana, muito bom. E aí faço aquele silêncio desconfortável, né? Tá desconfortável para mim e tá para ela. E aí a pessoa pergunta: o que é que você acha? Aí eu vou para a segunda parte do meu script. Agora eu tenho permissão para dar a minha opinião. Ela perguntou a minha opinião. Então, eu convencionei comigo mesmo que eu só digo o que eu vi de positivo no que ela disse. Olha. E é super difícil para mim fazer, não vem naturalmente. Então, ela está falando e eu estou assim, vendo quais serão os problemas, mas pensando no que é o positivo. Eu só digo o que é o positivo. Vou dizer assim: agora esse meu script não vai funcionar, que todo mundo vai saber, né? Mas, enfim, eu digo: olha, eu gosto do seu entusiasmo, da sua empolgação, eu gosto dessa parte, eu acho que tem um grande potencial de dar um resultado importante, e eu falo as coisas que eu vejo positivo. E daí eu me calo novamente. Eu não solto o problema. Essa é uma escolha que eu fiz de como eu quero me comunicar para não ser percebido como uma pessoa negativa. Para minha surpresa, a pessoa diz em seguida assim, normalmente ela fala: sim, mas você vê algum problema? Quase como quem diz assim: eu só estou te procurando porque você é o cara que vê os problemas. Então, agora está diferente. Ela me deu permissão para eu enxergar os problemas e dizer para ela. Aí eu uso uma dica que Maica e Jim, eu aprendi no podcast com eles, que é: eu abro com uma frase de segurança. Olha, vai ficar tudo bem, ou eu tenho certeza que esse trabalho vai ser maravilhoso,
ou eu só estou colocando isso para que você tenha consciência de riscos e se prepare para responder esses riscos, eu faço uma abertura que suaviza. E aí eu desço lenha. E aí vem a minha parte feliz de colocar todos os problemas que eu vi no negócio, né? Eu tento calibrar a minha intensidade nesse sentido, mas para comunicar bem, e eu termino de uma forma positiva. Veja, eu acho que se você levar essas coisas em conta e definir estratégias que podem, sei lá, mitigar ou contingenciar esses riscos, se eles acontecerem, você vai dar um show e eu quero ver você chegar feliz do outro lado. Então, eu sempre termino com uma parte mais positiva, né? E qual não é a minha surpresa, Yuri, quando tem gente que quando eu me calo pela segunda vez ali e espero a pessoa me dar permissão para falar, como tem gente que se vira e vai embora. E aí eu fico na mão, né? Eu não pude nem contribuir com os meus talentos. Se você, né, é uma dessas pessoas, por favor, deixe a gente contar os problemas que a gente gosta. Mas, em essência, eu tento não parecer, não sei se o pessoal vai pegar essa referência, eu tento não parecer o Smurf Ranzinza. Você lembra do Smurf Ranzinza? Lembro, claro que lembro. Smurf Ranzinza, vamos ao bosque colher amoras. Odeio o bosque, né? Mas tá um dia de sol tão bonito, odeio o sol, mas vamos. E ele ia e colher. Pronto, eu tento não ser o Smurf Ranzinza e falar de forma mais positiva. Resumindo, você ensina a pessoa mostrando para ela o potencial dela se comunicar melhor em relação ao talento dela. Talvez ela passe a entender o quanto ela é importante. Feedbacks verbais que eu recebi que me ajudaram muito foi: nossa, Ricardo, você enxerga umas coisas que a gente não enxerga de jeito nenhum. Eu disse, porque eu tenho um sonar aqui que fica assim, ó, vum, 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 varrendo. E quando eu digo, pode ter certeza que tem boas chances de acontecer. Eu tenho certeza. Se você me ignorar, infelizmente, eu também vou falar, me ignorou, deixa para lá. É uma coisa que a gente tem que lidar também com a restauração, né? Muito bom. A Juliana disse assim, cara, eu sou a pessoa positiva da sua fala. Tem muita gente, né, Ricardo, que acaba, né, interagindo dessa forma aí, né? E que legal que você aprendeu a lidar com isso de uma maneira positiva aí. Cara, olha só, a conversa tão boa, a gente passou, rápido, né? A gente passou a sessão toda eu trazendo problemas para você através das minhas perguntas e você resolvendo os problemas através das suas respostas. E aí o tempo passou rápido, tá na hora da gente chamar o Jim de volta. Hi, Jim, are you there, man? I am. How are you? Wow, we are good. Now with you here. Very nice of you to say. And very nice of you to compliment Micah and I's work on Theme Thursday. I appreciate that you saying those things. Thank you. Legal. Okay, pessoal, o Jim tá agradecendo aí o Ricardo pelos comentários e pelos elogios que o Ricardo fez aí ao trabalho dele e da Micah. I have a question for you, and Vinny had asked a question early about your responsibility and your restorative together. How do you keep that from getting trying to solve too many people's problems? I think that was earlier in the program, and you might have talked about this, but how do you? I want to ask you the opposite. What do you need to drop so that you can do more restorative work as a coach for people? So let's put a positive spin on this and say, what do you think you could do less of that would free up more time for you to use that restorative strength as a coach? Yuri, does that make sense? And can you translate? Yeah, totally. I would translate, and then Ricardo, did you guys talk about that? I tried to follow along as best as I could. No, we haven't talked about that. O Jim tá falando que teve uma pergunta do Vini aí, que o Vini perguntou como é que ele fazia para não resolver tanto problema assim, porque ele tinha restauração e responsabilidade, e aí o Jim quis dar um enfoque positivo para essa questão e deu um ajuste aí na pergunta do Vini, e ele perguntou o que o Ricardo deixa de lado, não põe ênfase, tira o foco, o que ele desacelera, o que ele derruba aí, o que ele diminui para poder ter mais tempo para resolver problemas. E aí, Ricardo, tem alguma coisa que você precisa se livrar para poder se concentrar nos problemas? Eu diria
para o Jim que é pior do que ele colocou. Meu número 3, Jim, é relacionamento. Então, você falou assim, como é que ele vai ficar respondendo, como é que ele vai ficar tentando resolver problemas de pessoas. Então, se eu tenho amigos que me pedem ajuda, é muito difícil para mim dizer não, por exemplo, por conta do meu relacionamento, que é o terceiro, né? E se eu digo que eu vou ajudar, eu vou fazer. Então, eu já me peguei várias vezes, assim, em situações que, paciência, não é o melhor uso do meu tempo, mas eu preciso ajudar a pessoa. Então, como é que eu faço para enxergar essas prioridades e endereçar? Eu tenho uma lista de projetos. Me foi dito que, do ponto de organização pessoal, é o melhor ativo que você pode ter. Não uma lista das suas tarefas, mas dos projetos que você tem executando. Então, eu tenho essa lista, eu uso em 2 ou 3 apps diferentes. Eles têm identificadores, né, números que mostram qual é o projeto. E todo dia a minha decisão é qual é o projeto que eu vou priorizar hoje e por quê. Quando eu quero... Tem vezes, para restauração em particular, quando eu vejo que é um problema de uma solução que não é evidente, não é trivial, e que vai ter um impacto muito grande, ele sobe de prioridade. Eu literalmente arrasto ele para ficar mais lá em cima e digo, eu quero resolver isso o mais rápido possível, eu vou usar o meu restauração. Mas ter a lista me ajuda, por quê? Porque às vezes eu vou resolver um problema que tem essa característica do restauração, certo? Que eu vou entregar, que atende o meu responsabilidade, e que, por fim, é de um amigo que vai ficar felicíssimo com isso. Então, às vezes, eu atendo 3 coisas, sabe? Essa lista de projetos, ela é legal de você revisitar, porque você pega os diferentes papéis da sua vida, aqui a gente falou só de talentos, mas eu sou profissional, eu sou filho, eu sou marido, eu sou pai. Aí, projetos que pegam todas essas vertentes e contribuem com elas de forma direta ou indireta, para mim, são projetos mais valiosos, né? E aí eu consigo priorizar olhando esse tipo de valor que ele vai entregar para mim. E não é fácil, tá? Vou abrir aqui uma dificuldade que eu tenho, mas que eu acho que todo mundo tem. Semana que vem eu recebo meus familiares aqui em casa. Minha mãe chega, vai passar uma semana comigo, que vai ser o meu aniversário. E aí eu vou precisar trabalhar. Então, agora eu tenho que tomar uma decisão de quanto tempo eu trabalho, quanto tempo eu fico com os meus familiares, né, se eu consigo tirar as férias ou não. Então, essas coisas aparecem e a gente quer ganhar o dinheiro, né, no final do mês, quer pagar as contas, etc. Mas, se você diz que o seu valor principal, que aí é o meu crença, né, número 5, se seu valor principal é a família, você precisa priorizar isso. Então, são coisas que eu discuto até em terapia, sabe? E digo, minha terapeuta me deu uma dica legal, falou, um final de semana seu é passear com a família, não para de trabalhar desse tanto, que senão não dá. É assim que eu enxergo, sabe? Mas ter isso tudo estruturado em um lugar é o meu ativo principal para resolver isso de forma positiva e liberar tempo ou investir no que é mais importante. Legal, excelente resposta. Obrigado, Ricardo. It's enough for you, man. I think so. Yeah, it always comes back to values, right? Yeah. That prioritization and values. Yeah. I have been finding lately leaving time in my schedule to do those things, to be available when people need that help, and I can use my themes, is most beneficial. Great. O Jim tá That is a falando good que ele... one. Jim está falando que ele, voltamos a falar da questão dos valores e que ele precisou achar aí um tempo na agenda dele para poder cuidar dessas coisas que ele valoriza. It's tough to use your themes when you're too busy, right? Regardless of what they are. Yuri, let's thank Ricardo for coming on. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, uma honra te conhecer um pouco mais. Eu tenho certeza que todo mundo que te ouviu domina melhor, entende melhor, pode usar melhor e ajudar os coaches a usarem melhor o talento restauração. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Obrigado mesmo. And I will say thank you as well. And Yuri, as we head out, let's remind everyone to take full advantage of all the resources we have available in Gallup Access. They can get that at my.gallup.com. Então, pessoal, poxa, o Call to Coach é só um dos recursos que a Gallup tem para te ajudar a entender os seus talentos e dos seus coaches. No site da Gallup
tem uma área de recursos que tem um monte de artigos, vídeos, atividades que vão te ajudar a desenvolver os seus talentos e os seus poderes de coach para ajudar os seus coaches. And remind them also for coaching, master coaching, or if they want to become a Gallup certified strengths coach like Ricardo is, they can contact us, coaching@gallup.com, but tell them how they can contact you. Perfeito, pessoal. Não se esquece que se você quiser se formar como coach, ser um coach certificado, com um certificado internacional de coaching, assim como o Ricardo, você pode mandar um e-mail para coaching@gallup.com, ou você pode entrar na página da inner.com.br. No site tem todas as informações que você precisa lá para fazer o curso de formação de coaching, chama GGSC, Gallup Global Strengths Coach. É um coach que te dá uma certificação internacional e que te dá a validação da Gallup, a maior empresa de People Analytics do mundo, sobre a sua capacidade de ser um coach aí de pontos fortes. Então, qualquer dúvida, entra lá no site e procura as informações, entra em contato com a gente, vai ser um prazer ter você na nossa comunidade. And I think I'm hanging out. I don't know if that's supposed to be a surprise, but I think I get a chance to say hi to the GGSC course that's going on tomorrow. So we're pretty excited about that. We want to thank everyone for joining us live. It's always great to have you in chat, and I appreciate all your comments. Thanks to everyone who came out. And with that, we'll say goodbye, everybody. Bye, bye, people. Tchau, tchau, pessoal.